Bom, pessoal, nós estamos acompanhando então a situação no Ribeirão Bandeirantes do Sul, através do projeto do Mundo Reiniciado, uma parceria da Tierfald com o Instituto Solidário. E nós estamos aqui hoje com o Rogério Lima, que é biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Maringá, aqui do Paraná. Rogério, primeiro quero agradecer então o espaço que o senhor nos deu, a oportunidade que o senhor nos deu de poder entrevistá-lo e tirar as dúvidas referentes à autonomia da prefeitura e a função e o exercício que a prefeitura já está fazendo em relação ao ponto que a gente está acompanhando. E eu já queria começar dizendo que a gente acredita que a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente ela é cada vez mais essencial e importante no tempo que a gente vive. E aí eu começo perguntando, né, o que a Secretaria de Meio Ambiente está desenvolvendo para a área de proteção das nascentes e afluentes da cidade? Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, pela participação, e é bem importante mesmo essa discussão, que é uma discussão que a gente faz rotineira aqui, e é importante divulgar, né, as ações. Frente a essas proteções das nascentes, a gente, aqui na SEMA, né, a gente cumpre integralmente o Código Florestal, que exigem, né, das nascentes e dos olhos d'água o raio de proteção dos 50 metros de reflorestamento, que é a mata ciliar. Então, todos os lotes privados, a partir das demandas de denúncias ou até das próprias fiscalizações de rotina, né, eles são sequencialmente notificados para fazer seus devidos reflorestamentos. E os lotes públicos a gente consegue, a partir de termos de ajustamento de conduta, né, obrigações de empresas para fazer os plantios adequados, e a gente repassa, né, essas eventuais cumprimentos de plantios nessas áreas de preservação. Ressalto que, desde 2017, a Prefeitura assumiu, de fato, o seu papel no licenciamento ambiental municipal. E todas as intervenções em áreas de preservação permanente, elas passam por uma análise, avaliação e autorização por parte do Poder Público Municipal. Então, hoje, todas as intervenções em APP, incluindo essas áreas dos raios de nascentes, né, eles têm projetos e esses projetos duram, no mínimo, 36 meses, no qual a Prefeitura acompanha, fiscalizando e só dá por concluído após ter a sustentabilidade das mudas que foram plantadas, né? Então, essa é uma parte. A parte de proteção, que é a gente entende que é um dos mais importantes, que é para evitar uma proteção tanto para a água, quanto para a poluição, quanto para outros eventos que decorrem, como eventos de erosão. Então, isso é um dos mais importantes. E, secundariamente, a gente faz ações de fiscalização a partir de denúncias, como a gente já discutiu primeiramente aqui, que existem várias denúncias que a gente vai em loco. O diferencial e um pouco do empecilho que a prefeitura sofre é que a grande maioria das empresas que culminam com o lançamento no curso hídrico são empresas que não são licenciadas pelo município. Então, a gente tem algumas dificuldades em entender até a logística e a localização dessas empresas, por não ser ainda de competência da prefeitura o processo de licenciamento, para saber o que de fato elas lançam, né? Mas a prefeitura não se isenta e não faz a fiscalização, porque a fiscalização é uma obrigação do poder público municipal. Então, sempre quando decorre alguma denúncia, a prefeitura sempre dispõe dos técnicos e fiscais para ir no loco e dá o estopim nos procedimentos de fiscalização. Então, isso é o que a prefeitura está fazendo na proteção das nascentes que existem em Maringá, que são várias, né? A gente tem um campo, uma grande quantidade de cursos hídricos que nascem na área central urbana de Maringá. Uhum, perfeito. Deixa eu só entender um pouquinho. É, como é que acontece essa construção de empresas ou até residências que fazem o descarte clandestino, ou seja, sem a fiscalização da prefeitura, sem o acompanhamento? Porque eu acredito que a maioria utiliza ou de fossas, né? Tem muitas casas que utilizam de fossas, ou do sistema da Sanepar. No caso das empresas, precisa passar pelo licenciamento. Acontece de identificar construções feitas pelas empresas para poder fazer esse descarte nas nascentes, nos fundos de vale? Então, de fato, esse em específico que a gente começou a discutir, né, do Bandeirantes do Sul,
e a gente tem ali um loteamento industrial, né? E dentro desse loteamento industrial, eles não têm um sistema de esgotamento sanitário próprio. A Sanepar, que é o que a empresa que atua aqui em Maringá, né? Então, assim, cada uma das empresas, das indústrias que existem dentro desse ambiente, eles têm que fazer um sistema próprio de tratamento, ou existem fossas sépticas que fazem limpezas recorrentes. Então, assim, cada empresa tem por obrigação, a indústria, né, tem obrigação a propor para o órgão licenciador o destinação do esgotamento sanitário. E o que a gente ainda tem de problemas, principalmente nessa conjuntura, é que algumas empresas elas não fazem isso de maneira correta. Né? Então, elas acabam que fazem a conexão desse esgotamento sanitário no sistema de drenagem urbana, que culmina nos cursos hídricos. Então, é dentro desse escopo que a gente oficiou o Estado, né? Hoje o Instituto Água e Terra, para que haja uma fiscalização em conjunto, tanto do município quanto do Estado, porque é o Estado que é o ente licenciador desses empreendimentos que ficam ali, principalmente no Tratado do Nordeste do Sul, né? Então, assim, essa foi o pedido, e ainda a gente teve uma resposta a priori negativa por conjuntura da pandemia, né, que, infelizmente, não teria que ter uma emergência frente a isso. Eu entendo que é uma emergência, né, porque é um dano ambiental significativo, mas a gente ficou um pouco de mãos atadas, né, frente a essa resposta que a gente obteve do Estado. Mas só para entender essa conjuntura, foi nesse escopo de que nós podemos até fiscalizar e entrar nas empresas, mas a gente fica muito fragilizado no procedimento de fiscalização, porque a gente nem entende, de fato, como que foi a proposta que estas indústrias fizeram para o Estado. Então, assim, a gente pode, às vezes, causar um impacto negativo na empresa, ou eles têm alguma maneira mais eficazes de fazê-lo, e a gente fica de mãos atadas por conta que sempre elas se reportam ao Estado para aplicar esses tipos de projetos. Né? Por isso que veio o convite e a necessidade dessa vistoria em conjunto, né? Até para que a gente tenha uma força efetiva, porque também não é uma indústria, é um conjunto de várias indústrias, né? Então, a gente não tem nem pessoal adequado para fazer essa bateria completa. Então, qual que seria a conjuntura? Para o Estado nos dar subsídios para até um modo de estratégia, quais que são as empresas de fato que poderiam ter maiores riscos, né, dada até a proposição do esgotamento sanitário que cada uma fez, qual que é a contribuição, qual que é o número de funcionários de cada uma dessas empresas. Então, seria nessa conjuntura, né, para a gente ter forças em conjunto com o Estado. E foi feito esse pedido junto ao Instituto de Águas e Terras. Foi. Eles não mandaram nenhuma resposta ou não firmaram parceria. Isso, não, mandaram essa resposta que, dada a conjuntura pandêmica, né, eles entendiam que a gente tinha que aguardar um tempo mais para fazer essa fiscalização em conjunto Prefeitura e Estado. Entendi. E a questão é isso em relação à fiscalização de quem faz o descarte. O Instituto de Águas e Terras, eles têm as informações referente a quais são as empresas que estão ali e que fazem o descarte. Porque a dúvida é se eles têm todas essas informações ou se realmente vai precisar fazer um mapeamento, ou se precisa fazer um mapeamento da rede de esgoto, porque quando a gente entrou em contato com o Flávio Mantovani, o secretário foi conosco lá no lugar para visitar, e ele nos informou de que não tem uma rede de esgoto mapeada ali no local. Porque não tem rede de A esgoto. prefeitura não tem essa informação. Ela É, não tem mesmo rede. Lá um loteamento industrial sem rede de esgoto. Por isso que uhum, cada empresa tem que propor seu modo de esgotamento. Isso tem que ficar claro. Não uhum. existe rede de esgoto. Existe lá rede de drenagem, que é o que culmina no curso hídrico. Uhum. E essa rede de drenagem, então, ela é de responsabilidade estadual. Não, aí mudou a figura. A rede de drenagem é de obrigação pública municipal. Drenagem urbana é responsabilidade. A proposição no início do processo de licenciamento ambiental fica com o Estado. Eles que propõem, e o proponente do licenciamento, eles ficam por manutenção por 5 anos, o que já se findou naquele loteamento. Então, agora a responsabilização pela manutenção é por conta do poder público municipal. Entendi. Então eu já entro aqui na terceira pergunta. É,
qual que é a iniciativa, então, da prefeitura? Você já explicou um pouco para a gente em relação ao tratamento, a fiscalização das empresas em relação ao tratamento. Pegando um pouco nessa temática da drenagem, já existe alguma iniciativa da prefeitura, ou se não, como que isso pode ser feito para realizar esse mapeamento da drenagem, a fim de poder auxiliar, às vezes até auxiliar o Instituto de Águas e Terras a identificar quais são essas empresas específicas que estão descartando ali. Existe? Certo. Tá, não, então vamos lá. A rede de drenagem, ela já está, a gente já tem um mapeamento dela. A prefeitura, né, ela fica por competência da Secretaria de Obras Públicas, né, porque são eles quem aprovam os projetos de drenagem urbana dentro de Maringá. Então, eles têm lá, a gente tem um mapeamento de como que é a rede e onde que findam, né, onde cada microbacia faz o lançamento no curso hídrico. Então, isso já existe. E só para linkar, não sei se tem alguma pergunta específica disso, mas assim, a gente sabe que existem nesses dois pontos mesmo que você falou, né? Um dos pontos não tem dissipador de energia e que necessariamente causou e ainda causa, né? Processos erosivos em emergência, né? E o do outro tinha um dissipador de energia, mas que foi mal projetado ou que não conseguiu sustentar o volume da água e ele rodou. Então, ele praticamente a água que escoa está ainda continuamente causando processo erosivo. Então, frente a esses dois pontos específicos, né, já existe na CEMOP uma articulação para que se reprojete a prefeitura, né, reprojete isso. O que está em discussão, o que ainda paira em discussão, é as responsabilizações, né? Porque assim, a gente sabe que é competência da prefeitura, só que existe continuamente lançamentos de particulares, né, até de efluentes dentro desses ambientes. Então, assim, às vezes eu considero justo que às vezes esse custo de implantação, que naturalmente é um custo bem grande, seja repartido para aqueles que de fato já fazem uso já há um tempo e que culminaram com um processo erosivo. Então, mas assim, a prefeitura já está em andamento, inclusive respondendo esses procedimentos, né, que foram abertos pelo próprio Ministério Público, né, em tentar fazer tratativas entre a Secretaria de Meio Ambiente, a nossa, e a Secretaria de Obras Públicas, né, para começar um procedimento de fato, resolver o problema, de fazer mitigação dos eventos, dos sistemas de drenagem, principalmente dos dissipadores de energias que são importantes lá para proteger essas nascentes, né? Então, isso está em andamento, e eu acho que as últimas manifestações que vieram do Ministério Público foram para celebrar um termo de ajustamento de conduta, para definir um cronograma bem claro de que a prefeitura vai ser obrigada, né? Porque é um procedimento que inevitavelmente não é rápido, porque a gente tem que inevitavelmente ter um projeto executivo, licitar esse projeto executivo, né? Contratar uma empreiteira para de fato fazer. Então, de fato, é um processo moroso, né? Mas a gente tem que definir um cronograma para que isso aconteça, né? Isso é fato. Perfeito. Entrando agora um pouquinho mais em relação às denúncias que foram realizadas, é, no decorrer do processo da relação da prefeitura com o Gabriel Prado, que realizou as denúncias e tem contato com a secretaria, foi feito algumas coletas dos materiais, principalmente em relação ao óleo vegetal e ao carvão ativado, que isso foi coletado para a prefeitura. A gente pegou, via lei de acesso à informação, qual que foi o laudo referente a esses materiais coletados. E nos laudos consta que a prefeitura não pode fazer análise devido à dificuldade de identificar a origem. Isso está lá no laudo. O senhor já me explicou em relação às autonomias e às funções, mas eu queria entender um pouquinho agora qual que é a melhor estratégia, então, como é que funciona esse processo de denúncia, coleta, identificação e qual que é a jurisprudência em relação disso do governo municipal e estadual. Então, certo. Então, em relação à empresa, né, a indústria, a Cocamara, ela assumiu a responsabilidade, foi feita a coleta, e aí, como foi feita a coleta e sabia a origem, então foi fácil dar os instrumentos para o próprio poder público municipal onerar a empresa, né, e passagem para o Estado, que é o órgão mais competente para fazer isso. Então, isso se esvaiu. Em relação ao carvão, a mesma coisa, né?
foi recomendado fazer análise nesse sentido e que culminou em também um procedimento. Mas é no outro, que é o que recebe de uma parte da bacia do industrial ali do Bandeirantes. Ali, a gente já foi mesmo várias vezes por denúncias e, de fato, a gente reportou em pareceres técnicos a existência de lançamento de desconformidades, mas, assim, a gente não achou por prudência fazer uma análise, principalmente porque a gente não teria que fazer uma análise e mostrar para que provar qual é a origem. Como a gente está falando de um loteamento industrial que são várias indústrias, ficaria muito difícil de a gente dar onerar alguma empresa em específico, né? Então, a gente reportou de fato o que havia um dano ambiental e aí que culminou nessa solicitação para o Estado para a gente conseguir fazer uma vistoria em conjunto, verificar quais que são os lançamentos irregulares de escoamento sanitário dessas indústrias, para que a gente conseguisse identificar o ponto de origem, que acho que é o mais importante. Porque se a gente fizesse uma análise lá no fundo e só ratificasse o que é esgoto, que é fato, nem precisaria de ter uma análise, porque o odor, a característica, né, visual é de esgoto. Então, assim, isso não valeria de nada para a gente. Então, por isso que a gente tomou por conduta oficial Estado e fazer essa solicitação de uma vistoria em conjunto. Então, por isso que, recorrentemente, quando a gente recebe essas denúncias, eu até peço, né, para os denunciantes fazerem formalmente, que às vezes a gente recebe informalmente, para a gente ter mais subsídios para reforçar com o Estado a necessidade de que haja essa vistoria em conjunto, para que a gente consiga, de fato, apontar os pontos de origem, da onde que estão, de fato, surgindo, né, esses esgotos que culminam ali, porque a prefeitura não tem funcionário suficiente nem conjuntura de fiscalização para fiscalizar esse conjunto todo de empresas que estão lá fazendo esse lançamento clandestino, né? Uhum, uhum. E para gente finalizar aqui, na nossa entrevista que a gente teve com o Rafael Rocha, da 13ª Promotoria lá do Ministério Público, ele nos disse que existe um inquérito civil já ocorrendo desde 2010 sobre essa situação, desses dois pontos. A gente deu a entrevista no momento, ele não sabia identificar se o que a gente estava tratando com ele era o mesmo assunto. Depois ele nos retornou dizendo que era. E por ser um inquérito que já faz bastante tempo que está correndo, ele não tem nem consulta pública no site do Ministério Público. E aí eu queria perguntar, provavelmente a secretaria já tinha ciência referente a esse inquérito. Cabe à Secretaria de Meio Ambiente fazer um trabalho em conjunto ao Ministério Público para poder, vamos dizer assim, dar um incentivo legal para que as autoridades estaduais façam a devida investigação e que dê um impulsionamento às autoridades, no caso a Secretaria de Meio Ambiente e às empresas para solucionar o problema? Sim, mas eu acho que isso é importantíssimo, mas isso já é feito, viu? Por conta que os pareceres técnicos, né, pelo menos das pessoas que fizeram, dos meus pareceres, eles sempre trazem nessa conjuntura, né, de que o mais importante é oficiar o Estado, né, e o próprio Ministério Público, em resposta a essas né, de que haja uma conjuntura de que esses três órgãos eles entram em sintonia e dá uma solução efetiva para o problema ambiental lá, né? Então a ideia, e a prefeitura já fez isso recorrentemente nas respostas, né, oficiais, tanto ao Ministério Público para que oficie-se também o Estado, né, o IAT, para que em conjunto, né, a gente não quer ficar onerando, culpabilizando um, porque culpar um ou outro não vai resolver o problema. O que a gente tem que fazer é entrar em sintonia e ver, ó, independentemente, vamos repartir aqui essa responsabilidade e vamos ver o que de fato compete à prefeitura, o que a prefeitura pode tratar em relação aos processos erosivos, em relação ao esgotamento sanitário, o que a prefeitura pode fazer em relação a essas indústrias. Então, só nesse sentido, a prefeitura já o fez e, assim, a gente espera que isso se resolva a curto prazo, né, que o Estado também se manifeste prontamente para fazer essas fiscalizações em conjuntos, da parte do fluente e da parte da erosão a gente consiga definir de fato como que a gente vai trilhar e estabelecer um cronograma para instalar equipamentos lá que impeçam o avanço desse processo erosivo que está
cada vez mais, né, culminando com danos extremamente Uhum. significativos, e cada vez mais a gente vai ter maiores custos, né, ambientais de reparação do dano, não? Então a ideia é que isso se transcorra o mais rápido possível. Uhum. E mais uma dúvida que surgiu aqui, agora para finalizar. É, na política pública para meio ambiente, eu não sei, eu queria perguntar para você se isso é um caso específico de problemas como esse, ou se é algo quase que geral em relação às atribuições do que é dentro da política de meio ambiente, o que é atribuição municipal, o que é estadual e o que é atribuição federal. Existe mesmo essa confusão ou a gente está trabalhando com um tema específico? Não, existe sim, né? A gente tem que a prefeitura, de fato, né? Ela tem uma certa competência, principalmente nas questões de drenagem, desaprovações, mas assim, em relação às principais indústrias, né, que culminam com esses lançamentos, elas são licenciadas independentemente pelo Estado. Então, assim, no procedimento de licenciamento, elas, infelizmente, a gente teve problemas em relação ao sistema de drenagem, que culminou nessas questões todas, né? E em relação também a essa questão do licenciamento para ter uma definição mais clara do lançamento de esgotamento sanitário, já que muitas dessas indústrias, né, estão em loteamentos industriais sem esgotamento necessário em uma rede apropriada, né? Então, assim, aí que mora o problema, né? Porque daí a gente tem que, de fato, a grande competência fica com o Estado, né? Por estar realmente legal isso, né? Por ser um órgão extremamente mais experiente e que consegue dirimir os eventos e as indústrias de alto impacto. Então, fica para o município só aquilo que é baixo impacto, que vai causar um impacto muito pontual dentro do município, né? E as outras atividades ficam todas com o Estado. Então, por isso que tem que ter, de fato, uma certa um alinhamento entre o município e o Estado. O município pleiteia, né, a longo prazo, aumentar o escopo da capacidade de licenciamento. Porém, que nem esse loteamento industrial, ele é um loteamento mais antigo. Então, assim, a gente nem tinha licenciamento municipal. Então, ficava todo por competência do Estado, qualquer tratativa que mitigasse os futuros danos de impacto desses empreendimentos. Então, por isso que hoje a prefeitura assumiu parte dessas responsabilizações, até algumas pequenas indústrias podem ser licenciadas aqui pelo município, né? Mas que a origem deles vieram tudo por chancela do Estado e por competência do Estado. Então, a gente está assumindo essas responsabilidades, aumentou a partir de 2017, mas a gente tem que entender que agora, se a gente for de fato aumentar o escopo, a gente tem que começar a alinhar mais com o Estado para que tenha um equilíbrio, né, entre as ações de competência, já que a gente já tem muitas estruturas edificadas, passivos ambientais que já estão estruturados, que a gente precisa resolver esse problema, né? Perfeito. Queria agradecer, Rogério, pela participação, foi muito atencioso, trazer os esclarecimentos. É, agradecer ao projeto Mundo Reiniciado por ter essa iniciativa de poder envolver lideranças no Brasil para poder a gente trazer uma consciência cada vez melhor em relação à proteção do meio ambiente. E agradecer a SEMA aí pelo trabalho que está sendo feito. A gente sabe que tem as atribuições, tem a jurisprudência, e muitas vezes, que nem você falou, a prefeitura fica de mãos atadas. Sim. Obrigado eu pelo convite, espero que tenha esclarecido bastante. Se precisar de qualquer maior esclarecimento, fique à vontade, tá? Entrar em contato e a gente está aqui disposto a tentar resolver esses passivos ambientais que para a gente é terrível, a gente fica na loucura diária assim para tentar resolver, né? Mas com o apoio da sociedade civil isso acho que vai se resolver a curto prazo. Perfeito. E aí agora a gente termina então a agenda de reuniões. Acompanhe nas redes sociais então da Tierfald e do projeto Mundo Reiniciado. Quais serão as próximas etapas desse projeto, gente? Muito obrigado.